Olá galera do canal, beleza? Mais uma partida comentada aqui do canal. Dessa vez vamos resgatar uma partida do Campeonato Mundial de Blitz 2015 entre o Magnus Carlsen da Noruega contra o Ivan Schuk da Ucrânia, pela 20ª rodada, a penúltima. Partida marcada por dois fatos, principalmente o pulinho de alegria do Ivan Schuk após o lance que fez o Magnus desistir, e em segundo lugar, a irritação do Magnus após perder essa partida. Então, vamos ver. Magnus está de brancas aqui e abre com D4. Cavalo F6. Aqui o Magnus foge dos populares C4 e cavalo F3 e joga bispo G5. Aqui quatro opções geralmente se apresentam para as pretas. A mais comum é jogar cavalo E4, pressionando esse bispo. A segunda é D5, abrindo o jogo para o bispo também. A terceira é E6, protegendo o cavalo com a dama, para não precisar dobrar os peões. E a quarta é C5, que foi jogado pelo Ivanchuk. Aqui, as brancas normalmente respondem de duas formas. A primeira é D5, que segue para cavalo E4, bispo, dama B6, bispo recua. Ou ainda se joga o que o Magnus jogou, que é bispo toma F6. Ivanchuk joga G toma F6, D5, dama B6, pressionando o peão. Dama precisa proteger o peão, então dama C1, F5, C4. Então agora, o que as pretas podem fazer? Vamos pensar então um pouquinho, né? Esse bispo aqui pode melhorar sua posição, pode ir para G7. A torre pode ir para G8, pressionar o peão. Esse bispo aqui está encurralado, então tem que dar um jeito de resolver a situação dele. De repente, D6 pressionando o peão. Pressionando não, protegendo o peão. Quem sabe de repente E6 aqui para melhorar a situação do centro. Cavalo A6 para tentar remanobrar ele. Então as pretas aqui precisam resolver a sua situação aqui, que por mais que esteja um pouco estranha a posição, com esses peões dobrados aqui, com o bispo trancado, cavalo sem poder vir para C6, tá um pouco mais dinâmica que as brancas, né? Que as brancas aqui estão com praticamente todas as peças não desenvolvidas, com exceção dessa dama. Então, o que as pretas podem fazer aqui? Eu, particularmente, gosto aqui de dama A5 cheque, obrigando de repente a uma troca de damas, ou mas não é o que vai acontecer. Provavelmente o cavalo vai defender aqui, mas também deixando o cavalo trancado, né? O Ivanchuk vai jogar D6. Calça em cavalo C3, cavalo D7. Aqui o Carlsen tem também uma infinidade de opções e todas muito boas. Dama C2, por exemplo, E3, liberando o bispo, cavalo F3, botando o cavalo para jogar. Quem sabe alguma coisa com os peões aqui. Cavalo H3, por que não também? Para poder remanobrar. Então, aqui as brancas, se não tem um conhecimento da posição profundo aqui, podem jogar qualquer um desses lances que eles mais ou menos se equivalem. Carlsen vai jogar G3, abrindo também jogo para o bispo desse jeito. Mas esse lance aqui
colocando na engine, ela avalia como não tão bom. A vantagem há uma leve vantagem para as pretas. Ivanchuk joga bispo G7, cavalo F3, cavalo F6, cavalo D2, cavalo. Aqui, aqui o Ivanchuk vai jogar cavalo E4. Mas nós temos muitas outras jogadas também que, que as pretas precisam considerar. Por exemplo, bispo D7. Bispo aqui está jogando pouco, né? Ele está influenciando sobre quatro casas. Então aqui ele aumentaria seu raio de ação. Além disso, interessantíssimo aqui H5, né? Já ah, se prevenindo contra avanços dos peões na ala do rei, se pretende rocar principalmente, se for rocar pequeno. A6, já também se prevenindo contra algum avanço de cavalo. Ou também torre em G8, aproveitando da coluna semi-aberta. Então, várias opções para as pretas e jogam agora cavalo E4. Carlsen joga cavalo de D toma E4, F toma E4, bispo G2, dama B4, roque, dama toma G4, bispo toma E4, H5, bispo. Aqui o bispo pode jogar em vários lugares, o bispo preto. Por exemplo, bispo em E5, centralizando o bispo e mantendo a pressão sobre o cavalo. Bispo H3 também, muito interessante. Se colocando próximo do rei, pressionando a torre. Outro lance de bispo, bispo D7, também já permitindo o roque grande. Ou ainda, bispo em F6, aumentando novamente, melhorando a posição do bispo. O Ivanchuk vai jogar outro lance de bispo, que é o bispo em G4. Um lance um pouco difícil de entender, né? Exceto que tem agora duas peças pressionando o peão de E2. Aparentemente o plano é simples assim. Esse é o plano. O Carlsen vai proteger o peão com torre E1, roque grande, eh, torre em B1 vai ser jogado aqui pelo Carlsen, mas tem várias outras possibilidades aqui a serem consideradas. A primeira delas é bispo D3. Essa dama aqui não está ameaçada e está bem perigosa, então aqui daria para começar então a acossar a dama. Dama C2 também, ligando as torres e aumentando a atuação da dama nas diagonais. Além de dar mais um pouco de proteção ao bispo que está sendo atacado pela dama agora, que pode ser de repente atacado por uma outra peça a qualquer momento. Ahn, Além disso, nós podemos pensar em E3 aqui. E3, uma jogada que também já protege D4 e D4, casa central muito importante. Precisa sempre ser, pelo menos, estar vigiado. Então, torre B1 foi jogada pelo Caos. Um lance que novamente dá leve vantagem para as pretas, de acordo com o engine. Rei B8, bispo aqui em G2. Esse bispo em G2 não é tão bom em G2. Ele aumenta a vantagem das pretas agora
quase significativamente. Se fosse jogar o bispo, o melhor bispo seria em D3 ainda, pressionando a dama. Então, bispo G2 do Carlsen. Torre de H em G8. Dama E3. Outro lance que não é tão bom do Carlsen. Aqui continua E3 e Dama C2 sendo as duas boas opções para as brancas, né? Porque a dama pode vir para cá a qualquer momento, seja para remanobrar, seja para planejar ataque, assim como o bispo. Então essa casa aqui tá bem perigosa, por isso esse E3. Ainda ah, dama D1 aqui também, bem, bem considerável, porque dá mais defesa pro peão também. Mas o Carlsen joga dama E3 e aumenta a vantagem das brancas. O objetivo aqui talvez seja somente pressionar esse peão e centralizar mais a dama, claro. Bispo F6, protegendo o peão. Cavalo aqui em E4. Outro lance que poderia ter sido evitado e ter sido escolhido outro lance no lugar, por exemplo, dama em E4, novamente pressionando essa dama fortíssima. Além disso, torre de E em D1, né? Apoiando o peão e pelo menos se tornando um pouco mais ativo, aqui atrás do peão de E2 parece que não está fazendo tanta coisa, né? Além disso, daria para jogar alguma coisa como, deixa eu ver, A3, quem sabe, impedindo a dama de ocupar B4, para poder também mexer essa torre aqui. Mas o Carlsen prefere jogar cavalo E4. Nesse momento, a engine dá 1.18 de vantagem para as pretas, que vão jogar bispo D4, excelente lance. E o Carlsen vai jogar dama D2, dama toma 2, e aqui vem dama F4, um lance que não é tão bom, porque permite agora dama toma D5 aqui, peão cai. Então o Carlsen teria entregado esse peão, mas o Ivanchuk não vê, talvez, e joga torre de G em F8, devolvendo um pouco a vantagem para o Carlsen, que vai jogar agora B4. Ahn, Bispo E5, voltando a pressionar a dama. Dama E3, C4, cavalo C3, dama 6, dama D2, torre C8 e aqui vem um lance bem interessante que é E3. Lance que antes, ah, há muito tempo atrás, lembrem, eu falei que já podia ter sido jogado. Bispo F5, torre A1, dama B6, torre A4, bispo D3, torre de E em A1, A6, bispo F3, torre G8, rei G2. Aqui rei G2 não é tão bom, porque as brancas têm pelo menos 5 lances bons aqui, melhores do que esse. Torre C1, ahn, já tentando ah, pressionar o peão de C4 aqui, que está protegido só por esse bispo que está mal localizado.
Ainda torre em E1. Eu acho que outro lance que poderia ser considerado bastante, né? Porque esse peão já pode apoiar o peão de, D, de D4, então ele precisa ter uma base bem protegida. E lances de rei também aqui, né? Porque está na diagonal da dama aqui, então não pode avançar os peões. Então tirar o rei da linha da diagonal da dama também seria importante. Mas daí não sei se rei G2, de repente rei H2. Calça jogar rei G2. F5 do Ivanchuk. Bispo toma H5. Outro lance que o Carlsen se equivocou e bastante dessa vez. A posição tá bem difícil, mas tem B5 pelo menos, ou ainda torre em A2, mas não tem muito o que fazer. É certo que essa torre aqui precisa jogar mais e esse peão aqui vai estar protegido pelo cavalo e de repente se consegue alguma coisa aqui, mas está bem complicada a posição das brancas aqui. Essa jogada aqui que o Carlsen vai fazer não vai ajudar em nada, vai só coletar material mesmo, porque bispo toma H5, segue com torre de CF8, B5, F4, E toma F4, bispo toma F4, dama E1, bispo... Aqui, bispo toma G3, que não é tão bom, né? Aqui tinha tanta jogada, por exemplo, bispo E5, ou ainda, né, para manter o bispo vivo, ou ainda dama D4 aqui, pressionando o cavalo e entrando com a dama perigosamente aqui no ataque. Torre F5, pressionando o bispo, porque aqui as peças das brancas estão muito mal posicionadas, todas sem proteção. Mas bispo G3 foi jogado. Não acho que seja um lance ruim, mas devolve bastante da vantagem para as brancas. Então bispo toma G3, F toma G3, torre F1. E aqui, se dama toma F1, o jogo está igualado, porque dama toma F1, bispo toma F1 e torre toma F1. Jogo igualado e como o tempo é complicado no Blitz, poderia-se até considerar o pedido de empate aqui. E aqui temos a posição. Segue um A toma B5, torre B4 e a engine dá posição como igualada. Contudo, vou voltar a posição aqui para vocês verem. Após torre F1, o Carlsen não toma a torre e joga dama D2. E aqui é mate em 2. Primeiro com dama G1 cheque. E aqui rei H3. E então torre rei H3. Então aqui torre checkmate. É, não sei se deu um mate ou se o Carlsen desistiu antes, mas estava perdido por conta daquela dama aqui. Valeu por assistirem.
e até a próxima.